Ele está trazendo a palavra do Senhor para o coração da igreja nessa noite. Em nome de Jesus. O Senhor está falando conosco, irmãos. Nas oportunidades, nos louvores. Em todo tempo o Senhor vem confirmando aquilo que Ele colocaram no meu coração. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por essa oportunidade. Ao pastor, obrigado. Amados, Evangelho segundo escreveu Mateus, glória a Jesus, capítulo 25. O Senhor está falando sobre a sua vinda nessa noite. Glória a Jesus. Capítulo 25, versículo de número 10. Todos encontraram? Amém. Ele está fazendo a leitura. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Repita comigo, igreja: preparadas. Preparadas. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Aleluia. E fechou-se a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja Deus. Não invalidando a oração do David, mas em nome do Senhor Jesus eu quero fazer mais uma oração nessa noite. Pai, Tu és poderoso e santo, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo está em nosso meio, atuando e agindo, ó Pai, no coração da igreja, Senhor. Pai querido e amado, que nessa noite, ó Pai, todo impedimento, ó Pai, todo, Pai, nervosismo venha cair por terra, Senhor. Pai querido, fala com a Tua igreja, abre a mente, abre o coração, abre os ouvidos, Senhor. Se tem algum impedimento, ó Pai, de Satanás, ó Pai, para que o Teu povo, ó Pai, não receba a semente, ó Pai, em nome de Jesus, ele venha cair por terra, Pai. Deus, nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor fale conosco e para que a atuação do Espírito Santo, ela continue se manifestando no momento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Glória a Jesus. Desde o início do culto, nós estamos vendo para onde o Senhor quer falar conosco, porque através das oportunidades, através dos louvores, nós vimos que o Senhor está falando a respeito da sua vinda e de que nós devemos se preocupar. Fiquei muito alegre e muito contente com o louvor dos adolescentes, porque eles falaram e confirmaram ali a palavra que estava no meu coração e que eu vinha, louvado seja o nome do Senhor, buscando a Deus o entendimento para mesmo. Amados, estamos dentro de um contexto onde Jesus está tratando com os discípulos de um tema escatológico. Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13, Jesus está trazendo uma parábola com características escatológicas para os seus discípulos. Mas se nós pudermos analisar o contexto dessa mensagem que Jesus está pregando, nós temos que ir lá para o capítulo 24, onde no capítulo 24, Jesus está com os seus discípulos, e os seus discípulos, vendo ali a beleza e a formosura do templo, elogia perante o Senhor Jesus aquele templo. E Jesus diz a eles que, em verdade, não ficaria pedra sobre pedra, Jerusalém seria destruída, e ele haveria, louvado seja o nome do Senhor, de reconstruí-la em 3 dias. Jesus também começa ali a falar para eles sobre o tempo do fim, sobre tudo que iria acontecer com toda a humanidade. E depois, após Jesus falar isso, no momento mais reservado, a Bíblia vai dizer que os discípulos se reúnem com Jesus ali,
e perguntam para ele: Senhor, quando será o fim de tudo? Senhor, quando será que o Senhor voltará? Quando será a sua segunda vinda? A pergunta que indaga agora aos discípulos é essa. E o capítulo 24 vai percorrer com Jesus trazendo ali, vamos se dizer, um seminário teológico para os seus discípulos, um seminário escatológico, onde Jesus ali ele começa a falar sobre as coisas do fim. Jesus começa dizendo que no fim dos tempos haveria fome, no fim dos tempos haveria guerras, haveria sofrimento, haveria falta de amor, mas ainda assim ali não era o fim. Jesus está dizendo aos discípulos: quando vocês começarem a ver essas coisas, será o princípio de algumas dores, mas ainda não será o fim. Porque talvez a preocupação dos discípulos é se eles realmente estariam preparados. E quando eu vejo os discípulos, eu me coloco numa posição de discípulo agora. E quando eu vejo os discípulos perguntando para Jesus, perdoe-me, igreja, estou um pouco resfriado. Mas quando eu vejo os discípulos perguntando para Jesus: Senhor, quando será o fim? O Senhor vai nos avisar? Eu me colocando numa posição de discípulo e sabendo que eu sou servo, eu não tenho que estar preocupado com a vinda de Jesus se eu vou ficar, mas sim porque eu quero estar no céu com Ele. E Jesus começa a alertá-los sobre tudo o que viria de acontecer, sobre tudo aquilo que eles iriam passar. E toda a frase, toda a explicação, toda a pregação de Jesus, no capítulo 24, ele termina com uma frase incomum em todas elas, que é a mesma que ele termina na parábola das virgens em Mateus capítulo 10. E ele diz: vigiai, porque vocês não sabem quando irá de vir o Filho do Homem. Por mais que vocês sejam discípulos, por mais que vocês estejam servindo na igreja, por mais que vocês estejam exercendo um ministério, vigiai-vos, porque vocês não sabem a hora que o Filho do Homem há de vir. Talvez para os discípulos era algo mais tranquilo. Por quê? Porque nós estamos na casa, nós estamos na mesa, nós estamos com o Senhor, nós estamos servindo, nós estamos adorando. Se Jesus voltar, nós vamos subir, nós não estamos preocupados se talvez algumas pessoas vão ficar. Mas a preocupação de Jesus para eles é: olha, vigiai, porque vocês estão de pé agora. Vigiai, porque na mesma hora que você está de pé, você pode cair. Vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus encerra ali o capítulo 24, e a palavra que ele lança é que se um homem que tem ali os seus trabalhadores, os seus servos a servir, ele sai para trabalhar e deixa os seus servos em casa, e ele não avisa a hora que ele vai voltar. Mas se ele encontra um servo trabalhando, fazendo aquilo que ele precisava fazer, ele deixa com que aquele servo participe de tudo que ele tem. Mas se ele chega e encontra o servo maltratando, encontra o servo dando ordens erradas e fazendo um trabalho de mau agrado, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, Mateus 24, lá no finalzinho, versículo 45: então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando um destes pequeninos, versículo 5, capítulo 24, versículo 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com a dos hipócritas, e ali haverá pranto
e ranger de dentes. Ou seja, aquele servo que estiver fazendo algo que não agrada ao seu senhor, quando o senhor chegar, ele vai ser tirado à parte. E o lugar que é separado para ele é um lugar onde há choro e ranger de dentes. Quando eu escuto essa mensagem, automaticamente eu lembro de Lázaro e do rico. Porque a Bíblia vai dizer que Lázaro ele sofreu, mas quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. E o rico viveu uma vida dissolutiva, fazendo aquilo que lhe agradava. E quando os dois morreram, a Bíblia vai dizer que Lázaro está no seio de Abraão, mas o rico está num lugar de tormento, com sede, e ele pede para que o Senhor tenha misericórdia. E a palavra que é dita é: há um abismo muito grande entre nós. O lugar que vai haver mais clamor será no inferno, porém o clamor deles não será atendido. Sabe por quê? Porque a porta já estará fechada. E o Senhor Jesus, no capítulo 24, ele vai percorrendo todas essas coisas, e em todo o término de sua fala, ele fala: vigiai-vos, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E eu fico imaginando Jesus trazendo essa mensagem aos discípulos, e os discípulos ouvindo aquilo e falando: mas Senhor, é muito complicado, é muito complexa tudo isso que o Senhor está falando a nós. E Jesus inicia o capítulo 25 falando de algo que para eles era comum, que é o casamento judaico. E Jesus vai fazer ali uma analogia, uma semelhança da sua segunda vinda sobre a terra. Jesus vai dizer que o reino dele é semelhante, é parecido. A sua segunda vinda vai ser parecida com a parábola que nós acabamos de ler. E essa parábola, louvado seja o nome do Senhor, que nós acabamos de ler, onde eu li somente o versículo 10, ela vai iniciar dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E quando eu me coloco na condição, louvado seja o nome do Senhor, dessas virgens, e Jesus trazendo isso ao entendimento dos discípulos, eu posso entender que essa parábola, que essa mensagem que Jesus está trazendo é para os discípulos, é para um povo que já entendeu que Jesus irá voltar, porque a Bíblia vai dizer que, independentemente das virgens serem loucas ou serem prudentes, as 10 estavam esperando o noivo. As 10 estavam esperando o noivo. Por quê? Porque as 10 tinham uma certeza. Qual era a certeza? O noivo vai voltar. Ele irá voltar. Por quê? Porque o dote já foi pago. O casamento já aconteceu. O dote já foi pago. Aonde que o dote foi pago? Na cruz do Calvário. Foi pago o meu pecado. Foi pago o seu pecado. Foi pago as nossas dores. O Senhor, Ele já nos comprou como noiva. E aquelas virgens, elas tinham uma única certeza: Ele vai voltar. Então eu posso entender que, por mais que 50% delas fossem prudentes e as outras 5 fossem loucas, nércias ou imprudentes, as 10 saíram ao encontro do esposo. As 10 sabiam que ele iria voltar. Então, no meio das prudentes, sempre vai ter algumas loucas. No meio das prudentes, tinham algumas que não estavam com o entendimento de como seria a vida dele. E a Bíblia vai dizer que as 10 tinham suas lamparinas. Lamparinas, irmãos, fala de luz, fala daquilo que é visível, fala da profissão de fé, falam dos hinos, falam da nossa forma de adorar. As 10 estavam ali
Porque as 10 estavam com as suas lamparinas acesas. Elas foram para o encontro do noivo. A questão é, louvado seja o nome do Senhor, que as prudentes que estavam ali, elas levaram um azeite, e as loucas não. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? Que o crente que é prudente, ele sabe que Jesus, ele pode até demorar, mas ele vai chegar. Mas independente se ele demora ou não demora, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar atento. A parábola das 10 virgens que Jesus está trazendo ao entendimento dos discípulos é para que eles se estejam preparados. É para que nós, a igreja de hoje, nós estejamos preparados. Nós não nos comportamos como loucas. Por quê? Porque nós viemos ao culto, mas nós esquecemos, louvado seja o nome do Senhor, de trazer um azeite de reserva. Eu até tenho um pouco, porque a Bíblia vai dizer que elas vieram com um pouco de azeite, mas elas não trouxeram a reserva. Elas não estavam atentas ao esposo. Elas não estavam atentas ao que poderia acontecer no percurso, no decorrer do caminho. Glória a Jesus. Versículo 7. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Quando a gente não está preparado, igreja, quando o azeite acaba, é impossível que o brilho do Espírito Santo ele se manifeste na sua vida. E nós só vamos conseguir esperar de fato o noivo se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida. Sem a presença do Espírito Santo será em vão. Sem a presença do Espírito Santo você pode até fazer alguma coisa, mas você não vai conseguir se manter. Por quê? Porque a lâmpada ela vai se apagar. A igreja precisa entender que nós precisamos se preparar, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. E eu começo a ver uns discípulos aqui que a preocupação deles era em saber o momento que Jesus iria voltar. E certamente eles vieram a morrer, porque o único que ressuscitou foi ele. Então, irmãos, muitos de nós talvez não vamos participar do momento do arrebatamento, mas Jesus ele pode voltar antes para mim. Jesus ele pode voltar antes para você. E o que Jesus está dizendo é para aquelas pessoas que talvez estão agora falando: ah, mas eu escuto desde pequeno que Jesus vai voltar, eu preciso aproveitar um pouco da minha vida, eu preciso curtir um pouco mais, eu preciso fazer algumas coisas que eu ainda não fiz. Cuidado, a sua lamparina pode apagar e pode não dar tempo. Vigiai-vos, se prepare, tem uma reserva. O que é a reserva? É a oração. O que é a reserva? É o jejum, é o momento de busca. Como é que nós podemos ter uma reserva com Deus? Glória a Jesus. A Bíblia vai dizer que as prudentes, elas dizem às loucas: olha, o azeite que nós temos só dá pra gente. A porção que a gente tem é para mim.
Se eu repartir essa porção com você, vai faltar para você e também vai faltar para mim. Você sabe o que eu entendo com isso? Que a busca do crente é individual. Pastor, ora por mim. Líder, ora por mim, faz por mim. Mas e você? O que você está fazendo pela sua alma? O que você está fazendo pela sua vida? A Bíblia vai dizer, irmãos, que na espera do noivo, porque no momento que elas estão lá a esperar o noivo, a Bíblia vai dizer que todas dormiram. E eu vejo, irmãos, se eu estiver errado, você me corrige, mas eu vejo que dormir aqui não é o problema, porque quem tem azeite reservado tem a paz, descansa no Senhor. Quem tem azeite reservado não fica atribulado. O problema é que quem não tem azeite reservado quer dormir também, igual quem tem. E a Bíblia vai dizer que todas elas dormiram. Todas elas cochilaram. E quando elas acordam, qual é o som que elas escutam? Aí vem o noivo. É o quê? É o Espírito Santo alertando você que você tem que orar, que você tem que buscar, que você tem que se preparar o seu ouvido para que você escute a voz do amigo do noivo quando ele disser: o noivo vem aí. E quando a gente escutar esse som, igreja, quando eu escutar esse som, o som da trombeta, porque o que Jesus alerta os discípulos? Olha, as bodas, eu vou vir para buscar vocês. Vocês não vão precisar participar de tudo isso que eu falei aqui, mas que tudo isso que eu falei aqui seja um alerta, para que aqueles que ainda não estão com as suas lamparinas acesas, aqueles que ainda não estão sendo reconhecidos como crente, como cristão, como discípulo, tenham a oportunidade e o tempo de buscarem as suas lamparinas. Porque no momento que o noivo vir, pode ser que seja meia-noite, pode ser que esteja escuro. E a Bíblia vai dizer que quando elas escutam um barulho, uma voz dizendo: o noivo vem aí, elas se levantam e elas se alegram. Porém, as nécias observam que as suas lamparinas estão se apagando, ou seja, elas dormiram e as suas lamparinas se apagaram no período em que elas estavam esperando o esposo, no período em que elas estavam esperando o noivo. A igreja do Senhor precisa acordar e precisa ligar uma luz de alerta. Como é que está sua lamparina nessa noite? Será que você está com a lamparina preparada? Será que você tem azeite na tua reserva? Porque se o noivo bater na tua porta hoje, pode não ser pelo arrebatamento, mas pode ser que você venha morrer. Como está a sua lamparina, crente? A gente não sabe o que vai ser daqui a 2 horas. A gente não sabe se o Senhor não termina esse culto e arrebata a igreja. A gente não sabe. E essas virgens não sabiam. E quando as nécias pedem ali azeite para as prudentes, elas dizem que não pode, porque senão vai faltar para elas também. Vai lá e compra. Vai lá buscar. Talvez ainda dá tempo, vai logo. Deus está falando, igreja. Deus está falando, e talvez você está pensando: essa mensagem é para aquele irmão que está desviado, que não veio no culto hoje. Essa mensagem é para aquele que está na biqueira, é para aquele que está no tráfico, é para aquela que está na prostituição. Não, essa mensagem Jesus estava trazendo para os discípulos, para que eles vigiassem, pois eles não sabiam o dia nem a hora que ele viria.
você. Glória a Deus. Glória. Que no versículo 10 é quando nós lemos: elas saem para comprar o azeite, porque elas sabiam que o azeite era necessário. Mas você sabe algo que me chama muita atenção? É que por causa do lado do sono, por causa delas estarem dormindo, elas não perceberam que o azeite estava se esvaziando. Elas não perceberam que o azeite estava se acabando. Talvez eu e você estamos vivendo uma vida e nós não estamos enxergando o caminho para qual nós estamos indo. Talvez o teu azeite está acabando e você está dormindo. Talvez o teu azeite está acabando e você não está percebendo. Acorda, igreja. Jesus está voltando. Acorda, crente. Se conserte. Acorda, igreja. Ele irá voltar para buscar a sua noiva. E se você não quer participar de uma grande tribulação, de um momento de sofrimento, Jesus diz no capítulo 24 que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de mim, por causa de você, por causa dos justos, Ele abreviará esses dias. Mas a igreja não é obrigada a enfrentar, e ela não vai, porque a igreja não vai. A igreja vai subir, mas você vai fazer parte dessa igreja. Você vai fazer parte do corpo de Cristo. Maravilha, Pai. Glória. Versículo 10. E elas tendo ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas. Aqui é um ponto chave, irmão, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E essas virgens aqui, elas estavam preparadas. Nós estamos preparados para que Jesus volte hoje? Nós estamos preparados? Se nós observarmos uma coisa, antes do esposo chegar, antes do esposo ser anunciado, todavia ele é chamado de esposo, todavia ele é chamado de noivo. Mas no versículo 11, porque ele é rei e ele reina sobre tudo, no versículo 11 vai dizer que quando elas chegaram, também as outras dizendo: Senhor, Senhor. Porque quando a porta fecha, não tem mais noivo. Deus tem compromisso com a noiva. O Senhor, Ele não tem compromisso com quem fica do lado de lá da porta. Quando a porta fecha, é Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E algo, irmãos, que me choca é que quando elas dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Ele responde e diz: em verdade, eu não vos conheço. Porque Ele não conhecia a voz daqueles que estavam do lado de lá da porta batendo. Elas não perceberam que o azeite estava acabando. E nós sabemos, irmãos, que o azeite simboliza uma simbologia da presença do Espírito Santo, da unção de Deus na nossa vida, da busca incessante pelo Espírito Santo. E se a gente começa a perder essa busca, se a gente parar de orar, se a gente parar de buscar, no momento que a porta se fechar, será que
que o Senhor vai se lembrar da sua voz? Porque com as dessas, Ele diz que Ele não conhece, porque na verdade não tiveram compromisso com Ele no momento da espera do noivo. Só estavam preocupadas com as lamparinas, só estavam preocupadas se estavam vendo que a sua lamparina estava acesa, porque a lamparina fala de algo externo, o azeite fala de algo interno, daquilo que ninguém vê. O azeite fica dentro, a lamparina fica fora. Aquilo que as pessoas estão vendo, você está sendo crente, para mostrar para o pastor que você é crente, mas lá no oculto, lá no íntimo, lá no secreto, você está com esse azeite reservado, você está sendo esse crente, esse cristão, você está sendo esse discípulo no quarto fechado, você está se preocupando com a sua vida no oculto e no secreto. Porque quando a porta se fechar, irmãos, não vai dar mais tempo. Essa mensagem, irmãos, que Jesus está trazendo aos discípulos, é uma mensagem de alerta e vigilância. Porque talvez você esteja pensando, mas não sei a hora que Jesus vai voltar. Mas como eu disse, o alerta de Jesus aos discípulos é, versículo 13: vigiai-vos, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que nessa noite, nós, a igreja, a noiva que está sendo preparada, nós nos preocupemos se nós estamos tendo azeite de reserva. Porque quando o Filho do Homem vir, quando o esposo vir, quando o noivo vir ao encontro da noiva, nós vamos estar com as nossas lamparinas acesas e com azeite reservado para esperar, nem que seja até a meia-noite, mas nós vamos esperar por Ele, porque nós sabemos que há certeza que Ele virá para nos buscar, e nós vamos participar das bodas, assim como o pastor disse aqui. Mas para que você tenha essa participação nas bodas do Cordeiro, é necessário que as nossas lamparinas estejam com azeite reservado para o momento da sua vinda. Que nós, a igreja, nós se consolemos com essas palavras, porque foi um alerta de Jesus aos discípulos, e assim como os adolescentes cantaram aqui, que não estão mais se preocupando em falar da vinda de Jesus, aqui ainda tem um povo que está ansioso e esperando pelo momento da sua vinda, e a igreja que espera é a igreja que tem azeite reservado, a igreja que espera é a igreja que está preparada, é a igreja que se comporta como uma virgem prudente, como uma virgem sábia, que exerce uma pureza, mas que tem azeite reservado para o momento da vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.